Entrevista com nome completo. Profissão. Hobby. Sonhos e realizações. Está começando pelo YouTube mais um Samuel Tavares Entrevista. Muito bem, gente, desculpa aí, eu tive que ligar a nossa câmera pra gente gravar a nossa entrevista, né? Pra vocês verem aí, o pessoal que não consegue acompanhar, às vezes está trabalhando, vocês podem acessar o nosso portal blogblogo.com e clicar lá em entrevistas ou programa Samuel Tavares, que você consegue ver as nossas entrevistas e também nas nossas redes sociais, não é? Já está aqui nos nossos estúdios, então, conforme anunciado, o advogado Dr. Rodrigo Luiz, formado pelo Instituto Superior de Ciências Aplicadas, o ISCA Faculdades aqui de Limeira, ele que é um excelente profissional e hoje ele está aqui para falar um pouquinho para a gente sobre as alterações nessa nova lei das empregadas domésticas, que é um assunto de interesse de toda a nossa população, não é verdade? Após aí essa última emenda constitucional, mudou algumas coisas e ele, nada melhor do que ele aí, que é advogado, excelente profissional, para falar para a gente sobre essas alterações. Boa tarde, doutor Rodrigo, seja bem-vindo aqui no nosso programa. Desde já eu quero agradecer a sua participação aqui com a gente, viu? Boa tarde, Samuel. Eu que tenho que agradecer o convite, a oportunidade de vir aqui falar sobre as empregadas domésticas, o que alterou, o que mudou, o que agregou o direito delas, enfim. Hoje eu vou abordar aqui a emenda constitucional 72, que foi aprovada pela Lei Complementar 150 de 2015. Enfim, essa emenda constitucional abarcou vários direitos para a empregada doméstica que, anterior a isso, elas não tinham tanto amparo. Não tinha tanto direito garantido, né? E parece que depois dessa emenda constitucional, você vai falar pra gente aí, garantiu que direitos que agregou, que garantiu as empregadas domésticas, doutor? Bom, assim, os principais que agregou com a emenda, por exemplo, foi o adicional noturno, o intervalo para descanso e alimentação. Esses aí foram logo após a aprovação da lei complementar, já passou a valer dali de plano. Porém, alguns outros teve que aguardar um período de 120 dias para poder passar as empregadas ter direito. Enfim, que foram como o FGTS, o seguro-desemprego e o salário-família. Esses últimos que eu falei, as empregadas passou a ter direito a partir de outubro de 2015, porque teve que cumprir a vigência determinada pela lei. Certo. Então, depois dessa lei, mudaram, elas passaram a ter esses direitos garantidos, não é, pela nossa Constituição. E a questão assim de salário mínimo, jornada de trabalho, teve alguma alteração, doutor? Bom, então, como dito, a partir dessa emenda constitucional, praticamente as empregadas domésticas passou a ter direito como a qualquer outro trabalhador, visto que anteriormente a isso elas não tinham todos os direitos resguardados, enfim. Quanto ao salário mínimo, hoje em dia, Samuel, a Constituição já prevê, nenhum trabalhador pode receber menos que um salário mínimo. Certo. Visto também que o salário mínimo, para a empregada ter direito a um salário mínimo, ela tem que cumprir a jornada estabelecida pela Constituição, que é 8 horas diárias e 44 semanais. Certo. Se caso ela cumprir essa jornada, ela tem todo o direito. Porém, ela pode trabalhar em dias alternados em uma casa, que é, por exemplo, segunda, quarta e sexta. Nesse sentido, ela não receberia o salário mínimo. Por quê? Porque não cumpriu as 220 horas mensais. Eu até ia questionar isso aí com o doutor, por quê? Por exemplo, a Constituição está falando que a empregada ela tem que trabalhar 8 horas diárias e 44 horas por semana. Mas no caso, 8 horas diárias, se você fizer a conta em 5 dias, segunda a sexta-feira, daria 40 horas. Ela, no caso, teria que completar isso no sábado, essas outras 4 horas, como é que é, doutor? Sim, perfeitamente. Se caso ela perfaz a jornada de 40 horas durante a semana, aos sábados ela vai trabalhar mais 4 horas. Isso é como qualquer outro trabalhador de qualquer comércio, enfim. Nesse caso, como eu te falei, essa jornada passa
passou também a ter um controle, porque anteriormente a isso não tinha um controle assim rigoroso, enfim. Agora, embora seja uma, 3, 5, quantas empregadas uma casa tiver, elas têm que anotar a data, o horário de entrada, o horário da pausa para o intervalo. Isso como se fosse um cartão ponto, no caso, registrando aí o ponto para controlar o horário. Sim, perfeitamente. Isso seria assim um cartão ponto. Só que de uma maneira mais assim precária, por quê? Porque grandes empresas, enfim, tem que ter o ponto biométrico. É o digital, né? Isso. Agora, numa residência é complicado, né? Sim, Onde tem até uma porque empresa... o custo também, né? Para você ter uma empregada, um salário, para você ter um funcionário doméstico, você investir, porque não é barato. Eu já fui gerente aí de algumas empresas e a gente sabe a compra desse equipamento que é caro. De repente você comprar equipamento, né? Sai mais caro o molho do que o peixe, né? Sim, perfeitamente. Não tem condições, né, de uma casa comprar um equipamento para uma empregada. Mas enfim, esse controle é registrado geralmente em cadernos e aí se faz o controle da jornada, porque também a partir da emenda as domésticas passou a ter direitos em horas extraordinárias, enfim. A empregada doméstica que laborar mais que 8 horas diárias ou enfim também não perfazer o intervalo intra-jornada, que é o do almoço, elas têm direito a receber o adicional, bem como a hora extra. Essas horas extraordinárias, só para a gente explicar para a população, para deixar claro, seriam as horas extras, né? A famosa hora extra, né? Que passa ali do horário de trabalho estabelecido em contrato, ou no caso que nós estamos trazendo aqui hoje, as empregadas domésticas, né, doutor? Sim, isso mesmo. São as horas que ultrapassa a jornada pactuada. Enfim, uma funcionária deve sair às 18 horas, a partir desse momento ela entra em hora extra. E bem como E também... recebe por isso, doutor? Ou é banco de horas? Como é que é? Tem a opção do banco de horas também, que foi abarcada. Inclusive, o banco de horas ele deve ser da seguinte forma. A Lei Complementar 150 de 2015 instituiu o regime de banco de horas extraordinários para empregadas domésticas com as seguintes regras. Portanto, como eu disse, elas podem ter banco de horas, mas tem que obedecer a algumas regras para poder ter. Certo. Por exemplo, será devido o pagamento das 40 horas extras excedentes o horário normal de trabalho. As primeiras 40 horas poderão ser compensadas dentro do próprio mês, em função da redução do horário normal ou de dia útil não trabalhado. Certo. Além disso, o saldo de horas que excederem as 40 primeiras horas mensais poderá ser compensado no período máximo de 1 ano. Enfim, se ultrapassar esse 1 ano, os empregadores terão que pagar como extra e não banco de hora. Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, sem que tenha havido a compensação integral da jornada extraordinária, o empregado fará jus ao pagamento das horas extras não compensadas, calculadas sobre o valor da remuneração na data da rescisão contratual. Certo. Muito bem. E essa questão também, que você já até comentou sobre o adicional noturno, essa questão do descanso semanal remunerado, isso aí é uma escala de folga? A empregada doméstica, ela pode optar por trabalhar de domingo a domingo, ou então a folga ela é fixa no domingo? Mudou alguma coisa isso ou não? Bom, como dito, o descanso semanal remunerado vai ter que compreender a jornada das 44 horas semanais e as 220 mensais, pois o descanso semanal é um benefício que é concedido, porque o empregado vai ficar em casa recebendo por esse dia. Então, tem que perfazer a jornada total. Certo. Se a empregada doméstica trabalhar dias alternados, ela não tem o descanso semanal remunerado. Ah, tá. Então, no caso, ela perde esse descanso semanal remunerado, que é o DSR, né, o famoso DSR, ela perde pelo fato de estar trabalhando em dias alternados, então, né? Não é nem questão de perda, mas enfim, porque o descanso semanal remunerado é um benefício que a lei confere aos empregados. Por quê? Porque se trabalhar de domingo a domingo fica uma jornada exaustiva. Então, Certo. por isso que é concedido. Certo. Mas quando participa de algum regime especial de jornada, somente não abarca, não é caso de perda do descanso. Uhum. Muito bem. Bom, em questão, no caso das empregadas,
Essas que já eram registradas, aliás, já trabalhavam em casas, eu não sei se a lei ela obriga, porque, claro, agora tem que ser registrado, mas anterior a essa lei, não tinha essa obrigatoriedade do registro, daquela coisa mais formal, né? Essas empregadas que já trabalhavam nessas casas, o patrão então teve que registrar, teve que, vamos dizer assim, acertar aquele tempo, né, dela ali, e aí passou a entrar em vigor então nessa nova lei. Como que funciona? Mudou alguma coisa para essas empregadas que já trabalhavam na função ou não? Sim, perfeitamente, mudou. Tanto que para as empregadas que vinham, a partir da aprovação da emenda constitucional, todos os empregadores teve que se readequar e adaptar à lei, porque a partir de hoje em dia, somente eles devem seguir isso, porque caso não siga, poderão ter problema com o judiciário futuramente. Em caso com uma fiscalização ou então até um processo trabalhista, não é? Por parte da empregada, e no caso, com essa nova lei, você até comentou em questão dos direitos, a empregada ela passou a ter direito como férias, claro que a gente sabe que já tinha antes, mas eu quero dizer assim, dentro da lei, né? Passou a ter direito como férias, também o Vale Transporte, esses benefícios que fazem parte já dos trabalhadores formais em outras funções também. No caso, o patrão ele é obrigado, até tem uma conhecida minha, doutor, que trabalhou mais de 7 anos como empregada doméstica em uma residência, que não precisa até falar o nome, mas que não era registrada, quando foi mandada embora, foi feita a dispensa sem justa causa e não recebeu nada. Ela simplesmente não recebeu, aí ela entrou com uma ação trabalhista na época e conseguiu reverter o quadro, conseguiu receber tudo. Então, assim, até para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando, o pessoal também que vai ver a nossa entrevista depois aí nas redes sociais, deixar bem claro isso, né, doutor? Para que a pessoa exija o seu direito, né? Sim, claro. E agora ainda mais com a aprovação, só vem a reforçar isso aí. Porque às vezes tinham casos semelhantes ao da sua amiga, que as empregadas não iam atrás de seus direitos. Por quê? Porque não tinha nenhuma lei estabelecendo, nenhuma lei assim, as protegendo nesse sentido. Então, várias vezes as pessoas trabalhavam 7 anos, 8 anos, enfim, nunca tinha o FGTS depositado, não recebia a multa dos 40% do FGTS, não tinha direito a seguro-desemprego, não tinha direito ao saldo salário, não tinha direito ao 13º, a férias, 1/3 das férias, as horas extras, porque também no âmbito residencial é complicado você falar que a pessoa vai trabalhar como se dizem, o quadradinho das 9 às 18, enfim, com pausa. Geralmente isso aí sempre ultrapassa, excede o limite do horário, enfim. A partir da emenda, isso aí já ficou sedimentado que não vai ter mais como, eles vão ter que pagar. Certo. Chegou uma pergunta aqui pra gente, da nossa ouvinte Elizabeth Rodrigues, lá do Nossa Senhora das Dores, e ela está perguntando assim, ó, se a empregada doméstica que trabalha 2 vezes na semana, um exemplo, deu 6 horas, ela tem o direito, tem que haver o registro ou não? Bom, nesse caso de ser 2 vezes na semana, por exemplo, se for toda terça e quinta, tem que ver como que foi feito o contrato, tem que ver se há a habitualidade, se há a expectativa de retorno da residência, porque é complicado. Uma empregada doméstica trabalhar, por exemplo, toda terça e quinta, nesse caso, tem vínculo. Agora, se caso ela trabalha uma terça e falta 4, 5, vai em outra, aí já se torna, entraria como diarista e não como empregada doméstica. No caso, a questão da diarista, até as faxineiras, né, que trabalham em casa de família uma vez na semana, ou a cada 15 dias, né? Acho que aqui no caso da Elizabeth, ela quis dizer assim, 2 vezes na semana, ela não especificou, né, o dia, se é na terça, na quinta, ou se é em dias alternados. Mas então, Elizabeth, olha, respondida aí a sua pergunta pelo Dr. Rodrigo Luiz. O doutor quer complementar mais alguma coisa? Sim, Pode falar, claro. doutor, pode falar. Então, e também tem a questão para caracterizar o vínculo, que agora está um pouco confuso, mas com a emenda foi pacificado isso aí. Para caracterizar o vínculo tem que ser mais de 3 dias por semana. Então, provavelmente,
a ouvinte pode entrar na justiça e ter alguns direitos recebidos, mas acredito que a caracterização do vínculo pode ser que não. Teria que analisar o caso especificamente. Certo. Agora, quando ultrapassa de 3, aí está pacificado já. Aí no caso, passou de 3 dias na semana, já tem um vínculo empregatício, né? Por conta, é isso mesmo, doutor? Só para a gente passar de uma forma mais clara aí para os ouvintes, passa então a ter o vínculo empregatício, ou seja, se você trabalha 3 dias na semana, você então já passa, se você é empregado doméstico e trabalha esses 3 dias na semana, você passa a ter o direito sobre o registro, né, doutor? Sobre o registro em carteira e também aos benefícios que a lei traz, né, de acordo com essa última emenda constitucional que o doutor Rodrigo está trazendo aqui hoje para a gente. Então você passa a ter o direito, não é, sobre os benefícios, independente de horário de entrada, horário de saída, desde que cumpra, não é, doutor, aquilo que a lei traz, a pessoa então passa a ter o direito. Elizabeth, obrigado pela sua pergunta, viu? Se algum ouvinte também está nos escutando e quer perguntar, pode mandar pelo WhatsApp da Mix, se o doutor puder nos responder. Pode mandar pelo WhatsApp 97157-6888, WhatsApp da Mix, e também através do nosso Facebook, facebook.com/programa Samuel Tavares. Doutor, o senhor quer complementar mais alguma coisa? Sim, só para finalizar, no caso da empregada que trabalha 2 vezes na semana, teria que ver quais as peculiaridades do contrato dela, porque também há posicionamentos que caracterizam vínculo, como eu disse, pela expectativa do retorno. Certo. Muito bem. Doutor, o senhor quer complementar mais alguma coisa sobre a lei, sobre... se teve alguma coisa que acho que a gente não conseguiu falar? Acho que a gente falou tudo, doutor. Ficou assim... Ficou bem claro, né? De uma ficou forma bem mais claro. clara. Eu só gostaria de complementar a questão do que agora elas passam a ter direito ao FGTS. Ah, sim, FGTS. E também acho que essa questão, doutor, que a gente esqueceu de falar aqui, da estabilidade em razão da gravidez, não é? Então, a empregada doméstica que está grávida, que é um direito fundamental, né, para qualquer trabalhadora, qualquer mulher aí, independente da função que você trabalhe com carteira registrada, né, cumprindo com os seus direitos, a estabilidade em razão da gravidez é um benefício indiscutível, né, doutor? Sim, claro. A empregada doméstica, quando está grávida, tem direito à estabilidade desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Certo. A empregada, isso significa que ela não poderá ser dispensada, conforme prevê o artigo 25 da Lei Complementar 150 de 2015. Mesmo que essa confirmação ocorra durante o período do aviso prévio, sendo ele trabalhado ou indenizado. Sim. E também abrange também essa estabilidade aos contratos de experiência, que é aquele famoso contratinho de 3 meses. Então, como é que fica nessa situação, doutor? Enfim, está trabalhando. A partir do momento que trabalhou 1, 2 dias, 5 dias, está grávida, o empregador não vai poder demiti-la sem que após 5 meses, somente após o 5º mês que ele pode demitir. Ah, tá. Então após o 5º mês, e no caso esse 5º mês, só para ficar um pouquinho claro, a pessoa, vamos supor, a empregada doméstica está lá no contrato de experiência, né? E aí ela ficou grávida. No caso, ela passa na experiência ou não, ele é obrigado a ficar com ela, né? Não pode fazer a dispensa. E essa questão do 5º mês, no caso depois que ela volta a trabalhar, que ele pode fazer, como é que é? Bom, então, se for, por exemplo, um contrato de experiência, ela trabalhou 10 dias e confirmou, tem o comprovante de confirmação da gravidez, automaticamente ela já ultrapassa o período de experiência. Por quê? Porque ele não a pode demitir mais. Entendi. Isso aí está até simulado pelo TST, é entendimento pacificado. Então, supondo, um exemplo, se o filho dela nascer dia 1º de fevereiro, ela vai ter, do dia 1º de fevereiro, mais 5 meses de estabilidade. Ah, tá. Então atenção aí, só para eu pedir para o senhor explicar, doutor, para deixar claro para os ouvintes, porque a gente sabe que muitas são empregadas domésticas, né? Para deixar claro, ou seja, para você entender aí, então, preste bem atenção no que o doutor explicou aqui, ó. Se você está na experiência e ficou grávida, você automaticamente, né, pelo que segura a lei, você fica estabilizado, aí você passa na experiência e após o nascimento do filho, você tem, é isso mesmo, doutor? Mais 5 meses de estabilidade. Ficou claro, gente? Deu para vocês entenderem aí? Qualquer dúvida também, depois o doutor aqui, daqui a pouquinho vai deixar os contatos dele, o pessoal que quiser entrar em contato lá no escritório, quiser saber mais alguma coisa, não é? Quiser procurar o doutor também.
Acho que a gente também falou já sobre o FGTS, não é? Bom, das tinha empregadas? alguns complementos do Sim. FGTS que eu gostaria de discorrer, Samuel, só Sim. para ficar Não, bem pode falar. entendido. Uhum. Quanto ao FGTS, como eu disse, foi a partir da lei, obrigou a todos os empregadores a efetuar o depósito do FGTS, mas essa inclusão só teve de ocorrer 120 dias depois de sua edição, Certo. como eu disse, a partir de outubro de 2015. Com isso, a partir de outubro, o empregador doméstico é obrigado a recolher o FGTS de sua empregada doméstica, equivalente a 8% sobre o valor da remuneração. O recolhimento será feito mediante a utilização do DAI, é o documento de arrecadação do E-Social, gerado pelo módulo do empregador doméstico. Uhum. No caso, seria um programinha, né, exclusivo aí do empregador para que ele gere, então, o boleto. Tem gente que tem essa dúvida, como é que o empregador faz o pagamento, né, como é que chega esse pagamento, realmente está depositando o FGTS, como é que faz, né? Então, gente, é através de um documento de arrecadação, chamado DAI, né, doutor? De acordo aí com o programa E-Social, que eu nem sei se o E-Social já está funcionando, eu acredito que não. Eu ouvi dizer que parece que ia entrar em funcionamento, mas eu acredito que não esteja ainda. Mas, no caso das empregadas domésticas, esse documento, então, é através desse documento que o empregador faz o recolhimento. Vamos falar sobre, acho que vamos falar sobre o seguro-desemprego? A empregada passa também a ter direito? Sim, mas com algumas diferenças. Porque a empregada vai ter direito a 3 parcelas, no valor de um salário mínimo. Entendi. Então, ou seja, só são as 3 parcelas dentro de um salário mínimo, independente do salário que ela ganhe, né, doutor? Independente do registro em carteira. Porque a maioria deve registrar com o salário mínimo, não é? Provavelmente Que é sempre salário de base, né? Sim, provavelmente sempre é. Isso aí onde dispõe isso é o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que regulamentou esse direito por meio da Resolução 754 de 26 de agosto de 2015, logo após a aprovação da emenda constitucional. Muito bem. O seguro-desemprego deverá ser requerido de 7 a 90 dias, diferente do trabalhador comum, que é de 7 a 120 dias. Certo. A doméstica, então, estou enfatizando que é de 7 a 90 dias. Certo. Contados da data da dispensa, nas unidades de atendimento do Ministério do Trabalho e Emprego, ou órgãos autorizados. Aqui em Limeira, isso acontece no Shopping Pátio, lá no pátio. Ah, tá, porque no caso, se a empregada quiser, lá no pátio, no Shopping Pátio, ela tem essas informações, no caso. Não, lá ela dá a entrada mesmo no seguro-desemprego. Certo, ok, entendi. Só checando aqui a nossa fanpage, doutor, se tem alguma pergunta, o pessoal manda do boa tarde aqui. Só checando se tem alguma pergunta, porque pode ter chegado alguma coisa. Não, só o pessoal mandando boa tarde mesmo. Ok. Doutor, nossa entrevista está chegando ao fim, né? Muito obrigado. Eu já queria agradecer a sua participação desde agora. Aliás, por você ter aceito o nosso convite aqui, por estar ao vivo esclarecendo isso aí pra gente. Gostaria também que, se você quiser, deixar os seus contatos, né? O contato lá do escritório, alguém queira procurar o doutor, não só relacionado a alguma causa enfatizando aí as empregadas domésticas, mas qualquer causa trabalhista. O doutor aí é um excelente profissional e tem aí as artimanhas, né, doutor, para dentro da lei fazer valer aí a justiça dos trabalhadores. Se o senhor quiser deixar os seus contatos, pode ficar à vontade. Sim. Bom, o endereço do escritório é a Rua Conselheiro Saraiva 619 Centro e o telefone é 30 33 93 33. Pode repetir, por favor, o endereço pessoal? Rua Conselheiro Saraiva 619 Centro. Certo. Telefone 30 33 93 33. Samuel, gostaria de agradecer também a oportunidade de vir aqui poder falar hoje sobre as domésticas e muito obrigado pelo convite. O que precisar, estou sempre à disposição. Com certeza, doutor. Eu que agradeço aí pela sua participação e sempre que surgir aí alguma novidade dentro da lei que interessa a todos nós, a toda a população de Limeira, as mais de 90 cidades da nossa região, no qual a Mix aí transmite, não é? Sempre que surgir alguma novidade, as portas do nosso programa, da Rádio Mix, estarão sempre abertas para o senhor vir aqui participar com a gente, tá bom? Tudo bem, muito obrigado. Eu que agradeço, doutor. Uma ótima tarde.